Tem uma outra informação. Durante o Fórum do LIDE, no Rio de Janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele afirmou que o Brasil chega a 2025 com instituições independentes e rebateu declarações do colega, André Mendonça. Quem traz todos os detalhes é o repórter Marcelo Matos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fez um discurso contundente no 24º Fórum Empresarial do LIDE, realizado no Rio de Janeiro. Ele criticou o ativismo judicial. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. André Mendonça chegou a ser aplaudido de pé quando disse que toda democracia precisa da liberdade de expressão e que o bom juiz, ele não é temido, é porque ele faz justiça. Nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. O ministro Alexandre de Moraes em nenhum momento foi citado por André Mendonça e ele fechou justamente a participação aqui do LIDE no Rio de Janeiro e ele garantiu que a justiça não pode ser covarde. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. Alexandre de Moraes garantiu que o Brasil teve sim a possibilidade de um golpe de Estado e que, portanto, o judiciário não pode ser vassalo e é preciso a harmonia entre os poderes. Não há como um país avançar se nós não melhorarmos e consolidarmos essas três espécies de segurança. A segurança institucional é necessária com fortalecimento dos três poderes, do fortalecimento e o equilíbrio entre os três poderes. É difícil, mas é necessário uma reforma política e ninguém tem o milagre da reforma política ideal. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador.
Ambos os ministros não conversaram com a imprensa, participaram da atividade, mas saíram sem dar entrevistas à imprensa. Do Rio de Janeiro, nós voltamos agora aos nossos estúdios na Avenida Paulista. Declarações fortes, né, dos dois ministros, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Vamos chamar o Diego Tavares. O Diego é comentarista aqui da Jovem Pan, participa de vários telejornais e programas, mas também é advogado e analista, principalmente do Poder Judiciário. Tavares, queria que você refletisse sobre as manifestações dos dois ministros. Mais cedo, André Mendonça critica o ativismo judicial e diz que um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Já mais tarde, horas depois, os dois não chegaram a se encontrar, mas Moraes, já na parte da tarde, fez a sua exposição, seu discurso, dizendo que um judiciário vassalo e covarde não é independente. E, por fim, ele critica aquelas pessoas que defendem um processo de autocontenção. Queria te ouvir. Olha, Caniato, eu, para colocar mais lenha nessa fogueira também, defendo uma terceira corrente. Eu defendo uma corrente que eu acredito, inclusive, ser majoritária, que é a corrente de que magistrados não deveriam ter tanta exposição midiática assim, como ambos os ministros acabam tendo quando participam de um evento com ampla cobertura da imprensa nacional, cercados de figuras político-partidárias, enfim. Eu sonho ainda, posso até ser inocente nesse sentido, mas eu sonho ainda em ver um Brasil que tem um judiciário no qual seus juízes, seus ministros falam apenas nos autos dos processos, que suas figuras, seus nomes sejam praticamente desconhecidos da população que não se interessa por assuntos institucionais e conhecidos apenas por aqueles que realmente trabalham ou por qualquer outro motivo tenham certa proximidade com a estrutura do Estado. Esse eu acho que seria o judiciário ideal. Mas a fala dos dois ministros revela um latente antagonismo, né? Enquanto o ministro André Mendonça, ele de fato prega uma certa retração nos amplos poderes que o Supremo Tribunal Federal conquistou nesse último ciclo, trazendo para si grandes debates que são travados na República, que deveriam muitas vezes ser travados, inclusive, no Poder Legislativo. O ministro Alexandre de Moraes vai naquela linha mais condizente com o que prega o atual presidente da Corte, ministro Barroso, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão a impulsionar determinadas discussões, a tomar, sim, o protagonismo de muitas das discussões. Fato é que, tal como a polarização que causa um nós contra eles, que divide a sociedade, divide o Brasil na política, ao que parece está ocorrendo também uma certa polarização entre alguns dos ministros da Suprema Corte, né? Aqueles que acham que o Supremo Tribunal Federal está indo longe demais e aqueles ministros que acham que está tudo bem com a conduta do Supremo. Quando a gente desce para o crivo popular, evidentemente que o Supremo tem avançado, o Supremo tem passado as linhas de algumas de suas competências, não por outra razão, é uma das instituições que detém menor grau de confiança da sociedade, em que pese aquele aspecto que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes tem que ser contra-majoritário, mas todo esse holofote sobre o judiciário brasileiro mostra de forma inegável que ele tem assumido um protagonismo que, em uma normalidade democrática, não deve caber a uma Suprema Corte.